Pérsia. Agora é um dos meus favoritos, né? Cara, o Império Persa talvez seja aí de verdade, assim, o pai do imperialismo, sabe? A ideia de você dominar um povo, mas você garantir autonomia, um certo grau de autodeterminação para ele, para você conseguir manter, essa é a ideia persa. Essa é a ideia do primeiro rei persa, inclusive, que é o Ciro Grande, que a gente fez a piada com o Ciro Gomes, que era bem óbvia, né? Mas ainda assim. O Ciro, cara, os persas, eles é um povo do sul da Pérsia, eles são bem perto ali do Omã e tal também, mas ainda ali dentro do Irã. E aí, cara, tinha um império mau, em cima eu esqueci o nome, e aí o Ciro conseguiu juntar as pessoas desse império mau que eram oprimidas para tomarem o poder junto com ele, prometendo ser justo, bom, valoroso, e ele conseguiu. Sim. E essa foi a ideia dele, foi a ideia dos persas para sempre, entendeu? O mito, a história fundadora dos persas é a história da tolerância. Exato. Tanto que o Dario, na Bíblia, alguns judeus até consideravam ele o Messias, né? Porque ele conquista o Império Babilônico, que é quem tava oprimindo os judeus, né? Tinha forçado eles a saírem de Israel e tal. E ele não só liberta os judeus para voltarem para Israel, mas ele garante com que eles possam voltar, entendeu? Então ele protege os judeus para voltarem para lá. Então o Dario o Grande também, que é o segundo imperador, ele se destaca exatamente por essa questão da tolerância, né? E os persas, eles se consideravam o rei dos reis, assim, né? Então, tipo, você pode pensar, pô, o rei dos reis, o cara era um megalomaníaco. Só que, por outro lado, ele meio que ainda considera os súditos dele como reis, entendeu? Então ele ainda dá uma certa autonomia pro cara governar a terra dele ali. Exato. O Império Persa, ele também achou que tinha conquistado o mundo inteiro. Ele chegou em todos os limites, assim. Não o mundo inteiro, porque ele não conseguiu conquistar a Grécia, efetivamente. Mas chegou, assim, nos outros extremos. E os persas tinham esse estilo de governo muito descentralizado, que vai ser o downfall deles daqui a pouco. Mas eles eram 12 regiões, cada região com um rei. O rei era puxado da elite local. E aí eles conseguiam governar um território muito maior do que o Sargão conseguiu, entendeu? Muito maior, assim. O Império Persa, nessa época aí, antes de Cristo, ele já ele é tão grande quanto o Império Árabe, que vai vir muito depois, entendeu? Em extensão, assim, ele só não vai pro norte da África e tal. Mas é impressionante. E o negócio do Império Persa também, ele toca num tema que é muito abordado no imperialismo, porque hoje em dia todo mundo considera o imperialismo como sendo uma coisa muito ruim, né? Por causa da violação, tipo, que é essencialmente de direitos humanos que os impérios europeus, que estão depois na lista, fizeram na África. Só que nessa época da Pérsia, era melhor você fazer parte do Império Persa, você pagar um certo tributo pro Dario, pro Ciro, e ficar de boa do que você ficar num reino sozinho, independente, que você podia ser conquistado ou pelo Império Grande que estava do seu lado, ou por outro reino aleatório, entendeu? Então, você fazer parte de uma grande estrutura política era muito bom pro seu povo não ser escravizado, sabe? Ao invés de você ser escravizado, você só paga um pouco de tributo. E aí você vê que são durante os impérios que a maioria do comércio acontece, sabe? Então, o Sargão da Acádia, eu mencionei o negócio do comércio, no Império Persa o comércio aumenta muito mais. Muito. Nos impérios posteriores aumenta mais ainda, entendeu? E nesse estado primitivo da humanidade, quem consegue acumular capital de verdade é só o governo, basicamente, entendeu? Então, um governo maior é um acúmulo de capital maior, isso gera grandes obras, grandes projetos. O Império Persa também é quem inventa, né? O correio, o sistema de estradas e tal, eles constroem grandes templos, um grande exército fixo, que isso é um negócio que vai se perder depois na história, mas enfim, essa é a questão, entendeu? Você vive numa sociedade melhor estruturada. Porque o grau de riqueza era muito baixo, né? Exato. Então, tipo, pensa que a maioria das pessoas eram agricultores e eles produziam muito pouco de comida a mais do que eles consumiam, sabe? Então, imagina que o cara, ele precisa de, sei lá, 2.000 calorias por dia pra viver e ele produz 2.200 calorias. Cara, pra você tem que juntar muita gente pra fazer, tipo, um superávit de calorias grande o suficiente pra você conseguir ter pessoas, tipo, desenvolvendo pensamento de humanas, pensamento religioso, fazendo uma administração, conseguindo fazer um estoque pra depois, durante o tempo de vacas gordas, para depois que as pessoas não morram no tempo de vacas magras, que é o que acontece, que é o downfall do Império Acadiano, é isso, né? Que teve uma seca gigante. Eu vi que parece que nas lendas acadianas eles foram conquistados pelo povo do mal do Irã, só que todos os historiadores meio que veem que teve uma seca bizarra lá no Iraque na época que cai, e aí o Império parece dar certo. Mas enfim, é isso, você precisa de uma estrutura grande o suficiente para você conseguir fazer as coisas
que os humanos hoje em dia valorizam tanto, que é tudo que não é trabalhar. Exato. E naquela época o trabalho era até pior do que o que a gente faz hoje em dia na cidade, assim, ou no campo, porque era um trabalho manual no campo, sacou? Era um trabalho bem ruim. E o negócio do Império também, cara, é porque a atividade comercial fica muito mais fácil. Porque, pensa assim, se hoje em dia a gente tem dificuldade com transação monetária, né? Imagina na época, com diferentes cunhagens, diferentes ligas metálicas de metal nobre nas moedas, aí diferentes idiomas e tal. O Império, ele traz a possibilidade do quê? De uma língua franca, de uma moeda unificada, de um sistema de estradas que é seguro. Então, o comércio naturalmente floresce nessas, principalmente na antiguidade, né? Hoje em dia, óbvio, isso ainda é válido, mas assim, principalmente na antiguidade, isso era assim, cara, você tá dentro do Império, era muito melhor do que você tá fora dele, provavelmente, assim, entendeu? Exato. E, enfim, e os impérios, eles funcionam, a gente vai ver mais pra frente, quanto mais tolerante o império é, mais ele dura e mais bom ele funciona, entendeu? E o Império da Pérsia é meio que o primeiro a inventar essa ideia, né? E, enfim, sobre o Império da Pérsia também, começa a dar ruim quando eles tentam, quando Xerxes, famosamente, principalmente por causa do filme 300, ele invade a Grécia. Cara, o filme 300, um asterisco também, né? Exato. A gente tem que falar sobre isso. Filme 300... tá popular agora falar que ele é inacurado historicamente. Tá popular dar hate no filme 300 com essa justificativa, que ele é inacurado historicamente. Ele é inacurado historicamente muito. Sim. Mas ele é muito pica. O filme é maneiro. Exato. Ninguém pode tirar isso do filme, entendeu? Exato. A gente sabe que o Brasão de Armas fala muito mal do filme e tal. E a gente gosta muito do conteúdo dele, a gente respeita muito ele. Só que esse take dele tá meio... Tá certo, mas tá errado num nível maior, entendeu? É inacurado historicamente. Cara, o filme é irado. Exato. O filme é irado. Mano, não tem como você ver aquele filme e não ficar tipo, caraca, moleque, o Leônidas mesmo. Exato. Leônidas é brabo. Pô, é imortal, o tema é imortal. Pô, luta pela liberdade, porra. Sim. Quer mais o quê? E é todo, assim, tem algumas coisas que são meio esquisitas, tipo sunga de couro, aquela cena do Xerxes, a gente zoa isso, tipo, semanalmente aqui no Novos Clássicos, mas tem umas coisas meio esquisitas. Mas enfim, o filme é bom. Não, e é mentira aquele negócio de que os espartanos estavam lutando pela liberdade, né? Porque os espartanos eram bizarramente escravocratas, talvez mais do que os persas, né? Não, muito mais, pô. Os persas tinham uma sociedade muito mais livre do que A gente fez um vídeo no Antigo Testamento do Novos Clássicos, a gente fez um vídeo comparando os dois sistemas de governo, do Império Persa e do Império Espartano. E não foi uma lavada do Império Persa, mas claramente os dois preferiam viver na Pérsia do que em Esparta, sabe? Sim. Dito isso, Brasão de Armas. Cara, repensa o que você acha do filme 300. Tá errado historicamente, mas, pô, mano, esse filme é irado, mano. Pô, é o tipo de filme que você vai mostrar pro seu filho pra falar, tipo, cara, você tem que ser igual o Leônidas, entendeu? É isso. Mas, enfim. Dito isso, Império Persa, cara... Cara, lendário. Lendário. Mim, não menos. Não dá pra ser menos, cara. Eles, pô, Ciro Grande, Dario Grande... Exato. Eles só não tinham muita criatividade pra dar esses sobrenomes, né? Todo mundo era o Grande. Exato. E quando era Xerxes, era Ataxerxes. Exato, Então, é isso.